A seguir, os bastidores da política. Programa Laroca Neto, aqui na TV que a nossa gente vê. As matérias e opiniões deste programa não representam a opinião deste canal, e sim do seu idealizador, o qual é responsável por elas. Boa noite, telespectador da TV Vila Velha. Estamos novamente aqui para esse nosso encontro semanal desta quinta-feira para falarmos de política, do dia a dia, para trazer os fatos históricos, para você entender o porquê está acontecendo determinadas coisas no nosso país, na nossa cidade, no nosso estado do Paraná. Eu quero começar o programa hoje, eu sempre gosto de falar de fatos históricos, de logradouros públicos, de homenagens, mas hoje eu falei do Paraná na terça-feira e hoje eu quero falar a respeito do trabalho, né? A gente vai ter um processo eleitoral, nós vamos votar em 7 de outubro, né? E é importante a gente saber um pouquinho da história, porque a história ela vem na sua, digamos assim, na sua caminhada, na sua jornada, ela traz as modificações que aconteceram na sociedade. E as modificações acontecidas na sociedade, né, resultaram nos dias atuais, né? Nossos costumes, nossos modos, nossas leis, nosso trabalho, né, o sistema educacional. Então, foi tudo um processo evolutivo. Falava até no programa passado que um fato histórico, uma transformação histórica, ela não acontece do dia para a noite. Muitas vezes é um processo de amadurecimento, né, até que ele aconteça. Então, nós temos dois tempos, né? O tempo real e o tempo da história, né? Então, 100 anos para a história não é nada. 100 anos para nós pode ser muito mais do que tudo, né? Quando a expectativa de vida ronda os 77 anos, 75 anos no estado do Paraná. Então, para a gente entender um pouquinho por que a situação hoje no Brasil se apresenta dessa forma, por que o mundo está com os acontecimentos que a gente presencia, como Donald Trump nos Estados Unidos, como Putin na Rússia, e como tantos outros acontecimentos, Macron na França, né? Esses processos de evolução que vieram. E eu queria falar hoje sobre uma questão importante, né? Porque nós tivemos uma reforma do trabalho, e falava-se muito nessa reforma do trabalho, porque tinha que reformar, porque era para melhorar as relações de trabalho, mas se fundamentou tudo esta reforma do trabalho. Basicamente, a reforma do trabalho diziam para nós que era para aumentar o número de postos de trabalho, que modificando a legislação nós teríamos mais postos de trabalho. Pois bem, novamente, e agora provavelmente isso vai ficar para a história, a partir de agora, é a nossa realidade do dia a dia, mas dentro em pouco esta reforma vai ficar fazendo parte da história da transformação, né, da área do trabalho. Por que eu quero falar sobre o trabalho? Eu queria fazer um breve histórico e eu vou pedir para o Júnior. Júnior, você pode colocar a régua do tempo para mim, fazendo um favor? Eu gostaria de mostrar para vocês. Deixa ela aí na tela, Júnior. Eu quero mostrar. Você vê... eu estou aproveitando a régua da história para contar a evolução do trabalho. Então, vamos abandonar a pré-história, né? A idade dos metais, os sumérios, aquela coisa mais antiga, até para a gente não se perder muito no tempo e aproveitar a régua da história em 3 períodos da história. A Idade Antiga, que você vê aí, que vai de 4.000 a.C. até 476 depois de Cristo. Depois nós pegamos a Idade Média, né, que parte
do 476 depois de Cristo até 1453 depois de Cristo, onde começa a Idade Moderna. Então ela tem seu start no final da Idade Média, em 1453, e tem seu término, a Idade Moderna, em 1789. E quando termina a Idade Moderna, em 1789, começa a Idade Contemporânea. Está ali na tela para vocês verem e vocês vão entender por que o Laroque vai falar de história, mas isso a gente estudou lá. Não, eu queria usar a régua da história, os períodos da história, para contar um pouco, um breve relato da história do trabalho. O que aconteceu na Idade Antiga, né? A Idade Antiga você está vendo ali na própria régua os acontecimentos, mas vamos deixar de lado, né? Depois de deixar de lado a pré-história, vamos apresentar um exemplo para cada período dessa história que você está vendo a régua aí, dando start por essa Idade Antiga, analisando a legislação mais conhecida do período antigo, né? Que agora é comigo aqui, Júnior. Eu quero falar um pouco do Código de Hammurabi, né? Então pegamos a Idade Antiga, está lá na tabelinha que nós vimos. Idade Antiga, 4000 a.C., coincide com a escrita, né? O início da escrita, e vai até 476 depois de Cristo, certo? Queda de Constantinopla. Eu gostaria, né, de falar um pouco a respeito do Código de Hammurabi. O Código de Hammurabi ocorre, é um conjunto de leis, né? É um conjunto de leis que são talhadas numa pedra monolítica preta de 2,25 metros, né? E essa pedra monolítica preta de 2,25 metros, Júnior, joga na tela aí o Código de Hammurabi, a pedra que tem o Código de Hammurabi, está na tela? Está na tela? Já vai para a tela ali o Código de Hammurabi. O Código de Hammurabi, essa pedra, ela hoje está no Museu do Louvre, em Paris. Está aí na tela já, Júnior? Está na tela, legal. Então está aí, o Museu do Louvre abriga esta peça que foi encontrada no deserto do Irã em 1907, se não me engano. Foi descoberto esta peça por um explorador. E ali tem 282 artigos, que é o código da época que norteava a vida dos moradores da região que hoje nós conhecemos como Irã. Então, o Hammurabi, né, esse código dele, que era o imperador da época, lá da região, né, ele com 282 artigos talhados nessa pedra, ele faz uma analogia, né, com procedimentos de vida, né? Então, você vai lá e a gente observa nesse código a forma reinante das relações que tinha em diversas áreas. Aqui comigo agora, Júnior. Aqui comigo, aqui. Eu quero, enquanto o Júnior vai procurar lá 2 artigos da lei, o 278 e o 282 do Código de Hammurabi. Então, eram 282 artigos de lei talhados, costumes, né? Dizia, né? Alguém compra uma determinada situação. Então, se fazia analogia, e daí vinha a punição para o fato descrito. Então, o que a gente chega... Por que eu quero falar disso? Por que falar do Código de Hammurabi? Porque lá talvez seja o primeiro, o start digamos assim, das leis trabalhistas, né? Ali mostra talvez o primeiro salário mínimo imposto através do Código de Hammurabi
e as determinadas digamos que era a CLT, a Consolidação das Leis Trabalhistas da época, contidas também, né, porque eram por capítulos, né, dentro desses 282 artigos, lá dentro estava também a mediação das relações do trabalho. E por que eu vou pedir para o Júnior botar esses 2 artigos do Código de Hammurabi ali na tela para vocês? Por causa da importância. Oi? Tá na tela aí, olha que maravilha, né, Júnior? Você veja, alguém compra um escravo e, né, acho que não precisa nem descrever, né? Nós, né, o escravo, de modo geral, era o trabalhador da época. Existia naquela época, na Idade Antiga, 4 classes. Existia os que governavam, que era o rei e os nobres. Existia os guerreiros, que eram os generais, o pessoal que trabalhava na força militar. Uma terceira força importante, que era o clero. E em quarto, o trabalhador, que era o escravo. Você está vendo aí na tela, né? 278 e 282. Nós, trabalhadores, éramos mercadoria. O tratamento está descrito nos 2 artigos da lei o que éramos naquela sociedade. O trabalhador era o escravo. Vamos entender, aqui comigo, Júnior, na tela. O que era o escravo? O escravo era o trabalhador da época. Nós temos que separar 2 coisas. Trabalho e emprego, para você que está assistindo entender. Trabalho é o verbo, a ação, é fazer algo. Quando você vai pregar o beiral da tua casa, vai lá, pega um prego, né, escada, põe lá. Você não está trabalhando? Está trabalhando. Você é remunerado? Não. Mas é trabalho, é trabalho. Tá, quando você é chamado por alguém e recebe a proposta de receber R$50 para pregar o beiral de determinada casa. Você usa martelo, usa o prego, usa a escada, a mesma situação, só que você recebe para aquilo. Isso é um emprego, né? Uma analogia simples, né? Não estou falando da formalidade, né? Mas a diferenciação entre trabalho e emprego. Trabalho é o verbo, e quando a gente fala de trabalho, a gente tem que falar que todo mundo já sabe, né, que a palavra trabalho, a etimologia da palavra trabalho vem de um instrumento de tortura chamado tripalho, que era em italiano, em latim, 3 paus, ou seja, 2 eram cruzados em forma de X e um no meio, onde amarravam pernas, braços e cabeça do indivíduo, e daí pensa no que podiam fazer com o cidadão, né, no tripalho. Né? Então, tripalho, trabalho, né? A etimologia da palavra vem do latim e está plenamente associada a um instrumento de tortura. Por quê? Porque o trabalho da época era torturante, né? O indivíduo não tinha direito, né? Era um escravo. Está aí reproduzido como era o tratamento na Idade Antiga, conforme nos exemplifica o Código de Hammurabi. Né? Era uma sociedade urbana, vivia-se, buscava a associação entre as pessoas para sobrevivência, porque na pré-história era diferente, na pré-história era sobrevivência, não havia acúmulo, não havia uma visão patrimonialista ainda de propriedade, de direito de propriedade. Então eram nômades, né, na pré-história, na idade do metal, e isto muda, né, na sociedade antiga. E volta a régua aí, Júnior, para nós. Põe a régua da história aí. A sociedade se torna urbana e a regra do trabalho era a escravidão. Então, nós ficamos 4.000, você vê pela regra do tempo ali, está escrito ali, 4.476 anos, boa parte dos seres humanos trabalhando, produzindo e dando
uma situação privilegiada para poucos. Para quem? Para os nobres, para os militares e para o clero da época. Né? Como eu falo clero, eu não estou falando... Laroca, mas antes a igreja só vem Gera, né? A partir do Marco Zero, ela tem sua constituição com Constantino em 350, né? Que é a unificação. Daí, em 476, já cai né? Já modifica a história, e daí como é que fica? Não, quando eu falo a prática religiosa antigamente, né? A prática religiosa, por mais que tinha o politeísmo, né? Tinha alguém que representava a religião. E ela tinha uma força no governar. E você vai entender ao longo do tempo por que isso. Por que isso acontece. Então vamos lá. Está lá na régua do tempo. A régua está na tela aí, Júnior? Está na tela a régua. Olá, urbano, uma sociedade urbana, escravocrata, né? Culmina ali vem a agricultura, depois culmina ali com a escrita, e em 1700 a.C., a gente mostra esse código de Hammurabi que traz a regra para que se convive em sociedade no Irã antigo. Né? Tá aí. Bom, tem um escritor chamado Domenico De Masi, volta aqui comigo, Júnior, agora é na tela aqui, comigo. Tem um escritor, um filósofo italiano chamado Domenico De Masi. Gosto muito do que ele escreve e ele tem uma frase que ele fala a respeito da história, que ele diz assim, quando existe a quebra do paradigma histórico, 3 coisas mudaram. E eu concordo com ele, porque em todas as fases da história eu encontro essa quebra de paradigma em 3 áreas específicas. E ele tem plena e completa razão. Então vamos lá. Quando muda o poder, quebra-se o paradigma histórico. Quando muda o trabalho, quebra o paradigma histórico. E quando muda a energia, quebra o paradigma histórico. Isso está acontecendo, né? Então, nós vamos chegar lá no final. Mas vamos ver o tempo antigo, como é que era, né? Houve mudança de poder? Sim. Houve transformação de poder? Sim. Houve mudança de energia? Sim. E houve mudança de relações do trabalho? Sim. E vamos ver se isso acontece nessa mudança da Idade Antiga para a Idade Média. Então vamos lá, vamos transformar. Né? Pulamos para 476 depois de Cristo. Tá. Qual é o sistema de governo? Feudalismo. O sistema econômico, feudalismo. Né? Muda o sistema. Muda o sistema de trabalho? Muda. Sai da escravidão e muda para o feudalismo. Mudou? Mudou. Mudou a energia? Mudou. Mudou. Mudou a energia, com certeza, com a descoberta, o uso do carvão, né? Começa a coisa a mudar da Idade Antiga para a Idade Média. Né? E o poder muda o poder? Muda o poder, sim. Muda o poder. Ali exemplificado no próprio Constantino e na continuidade. Né? Então teve essas 3 mudanças, e nós vamos ver que em cada quebra do paradigma histórico a gente vai encontrar as 3 transformações juntas. Volto a repetir, ele não é um processo que acontece do dia para a noite, mas é um processo histórico que demora determinado tempo, mas como eu falei, essa medida de tempo para a história é diferente da nossa medida de história do mundo real, do momento real, né? E quando a gente vai para a Idade Média, a gente vê que muda a relação do trabalho do escravidão para o feudalismo. Deus pode dizer, põe a régua histórica aí de novo, Júnior. Põe a régua para mim aí para a gente mostrar o que acontece na Idade Média. Com o fim da Idade Antiga, ocorre a transformação da sociedade e o homem, né? Ele retorna ao campo, tornando a economia que estava no meio urbano para uma
economia agrária. E aí entra a tomada dos germânicos, né? Daqueles bárbaros, né? E da situação que foi criada, quando derrubaram Roma e quando principalmente as cidades passavam por uma situação complicada, né? Com muita morte em função da questão sanitária das cidades mal resolvidas. Obviamente o homem sai do meio urbano e vai para o campo, né? E é importante lembrar que acaba a escravidão, mas não é um benefício que é dado, né? É importante lembrar aqui que não foi bondade do ser humano, até porque o ser humano não é bom. O fim da escravidão acontece porque a exploração permanece, só que com uma outra roupagem na Idade Média. Simplesmente nesse modelo, os senhores se livram, aqui comigo, Júnior, os senhores se livram da responsabilidade da escravidão, né? Eles tinham que dar de comer o escravo, eles tinham que prover o escravo, era uma situação de administração. O que ele faz? Ele diz assim, não, vá lá, você trabalha e nós vamos modificar esse meio. Vai acontecer o feudalismo. Eu sou senhor, né? Eu sou suzerano e você é o vassalo, é o servidor, o servo, né? E você vai trabalhar para mim. E ele muda a sistemática de uma forma inteligente, aquele que é detentor do poder, para simplesmente melhorar essa exploração, né, que acontecia no meio. Ele se exime de responsabilidades, joga o cara na terra e o cara ia ter que trabalhar e pagar para ele. E daí ele cria os mecanismos de cobrança, que eram os tributos, talha, né, a corveia, a banalidade, né, fazer com que aquele dinheiro, né, que o servo ganhava, fruto do seu trabalho, fosse transferido para o senhor feudal. E como é que ele acontecia isso? Através dos tributos, né, através de situações em que você dependia do senhor feudal para a sua sobrevivência, porque você estava no campo, né? E precisava da proteção do senhor, que era o detentor da arma, da força e do poder. Então, você pega o escravo, né? Em tese, liberta ele, mas joga ele numa situação sempre servindo. O trabalhador que era escravo, agora vira servo. Muitos a serviço de bem poucos, né? E começam a haver a dominação por parte dessas pessoas, né? Dos senhores feudais. E a gente tem que separar a Idade Média em dois períodos. Ela tem a Alta Idade Média, que é no começo, é o universo, e a Baixa Idade Média, que é no fim. E a Idade Média, falam que é os tempos negros, voltam naquela história, né? É um processo. O Júnior está comigo aqui ou está na tela? Está comigo aqui. Volta comigo aqui. Né? Então, o que acontece? O senhor continua a exploração em cima do trabalhador. Ele recebe o nome de escravo, agora ele recebe o nome de servo, né? E continua, né, se ferrando. Vamos falar bem na acepção da palavra, não tem outra coisa para você dizer, senão sofrimento e dor. Ele não tem o que comemorar. A corveia ou a talha, né, a corveia, você pagava 4 dias do teu trabalho para o senhor feudal. Você trabalhava 4 dias da propriedade. Daí, quando você usava o equipamento dele, era talha, você tinha que pagar. Aliás, desculpe, banalidade. Banalidade era o imposto para utilizar o serviço. Por exemplo, ele tinha um moinho, né, que moía o trigo. Tinha que levar lá, pagava a banalidade. Trabalhava 4 dias, né? E tinha talha, tinha corveia, tinha banalidade. E para não ficar bom, para ficar de todo ruim, ainda tinha, depois de todos esses impostos, de tudo isso, ainda vinha a igreja, na época católica, e cobrava o tostão de Pedro.
O que era o tostão de Pedro? O trabalhador que já estava exaurido, né? O servo. A Igreja Católica estabelecia que ele tinha que dar o tostão de Pedro, que nada mais era do que 10% de toda a produção. A igreja era tua sócia lá, era sócia do trabalhador. 10% tinha que ir sob forma de tributo, que era o tostão de Pedro, ir para a Igreja Católica. Talvez, não sei, estou chutando aqui, que talvez seja o dízimo, né, de hoje, né, que não é, só que na época era obrigatório, ia lá o fiscal do tributo com o caderninho, com a coisa, e não pague para ver na época. Não pague. Diz que até, eu não sei se é verdade, a prima noite, que eles chamam, né? Além de tudo isso, da Corvera, ainda tinha a prima noite, que era, eu não sei se é verdade, eu estou reproduzindo a controvérsia, que diz que era a possibilidade do... Isso tem no filme do Wallace, daquele filme do escocês lá, do cara, né, que lutava de espada lá na Escócia, lá para defender a Escócia. A prima noite era a primeira noite do casal servil, por exemplo, os servos iam se casar, a primeira noite de núpcias não era com o marido, era com o senhor feudal. Ele tinha o direito da primeira noite. Volto a repetir, há controvérsia sobre isso. Há quem diga que não existiu isso, e há quem diga que existiu, e às vezes é produzido em filmes como esse, o filme do Wallace aí, que é aquele cara que se pintava de azul, que é a bandeira da Escócia, lutava de capa e espada lá, mostrou que, inclusive, ele mata o cara por causa da prima noite, né? Que é a primeira noite, ele ia se casar e daí o senhor feudal quer sair com a mulher dele primeiro antes dele. Olha como é que era a vida na Idade Média. Olha o que é o trabalhador, né? Olha o que é o trabalhador. Então, dá para pôr a régua de novo aí, Júnior? Põe a réguinha. Tá aí a régua. Olha, tá naquela régua. E imagine, né? Então transformou da antiga para média, né? O povo sofrendo o pão que o diabo amassou, né? Depois que houve a queda do Império Romano, né? Começa a Idade Média, é a Alta Idade Média, e numa segunda metade vem a Baixa Idade Média, né? Daí o que acontece? Aqui comigo na tela, Júnior, aqui comigo agora. Já ouviu falar na guilda? As guildas eram as corporações do ofício. Há quem diga que existe uma certa similaridade com a maçonaria, e era uma organização que tem seu princípio, as guildas, Inglaterra, Escócia, que são as corporações do ofício, né? Então, o que é? É o começo das empresas, né? As empresas começam a ter seu embrião, a sua semente plantada através dessas guildas, que eram corporações do ofício, de trabalho, onde trabalhavam. Quem que trabalhava lá nas guildas, nas corporações do ofício? Era o mestre, o companheiro, que era o oficial, e os aprendizes. Eram três nessa hierarquia das corporações do ofício que se organizavam em atividades tidas agora como empresariais, mas em atividades. Então, por exemplo, as mais famosas são as guildas, as organizações, as corporações do ofício na construção de catedrais. E há quem diga que existe uma similaridade com a maçonaria e até talvez um envolvimento que a maçonaria tem seu início através dessas guildas, das corporações do ofício. Tanto é que essa similaridade com a organização maçônica é muito forte. E essas guildas, né, essas corporações do ofício, vão se seguindo até o começo ali da Idade Moderna. Júnior, dá para jogar de novo? Está na tela aí, a régua histórica, né? Daí tem as guildas, essas corporações do ofício, que elas já atravessam um pouco da Idade Média, certo?
e entram na idade, aliás, desculpe, elas entram da Idade Média para a Idade Moderna e ficam um certo período da Idade Moderna até a entrada da Idade Moderna, de uma nova quebra de paradigma histórica, que surge o quê? Novamente aquelas mudanças. Mudança do comércio, do trabalho, mudança da energia utilizada e mudança principalmente do poder. O que acontece de tão importante na Idade Moderna? Né? Novamente, volta a escravidão. Aqui comigo, Júnior. Volta comigo aqui na tela. Então, passamos lá na Idade Antiga, escravidão, Idade Média, feudalismo, e volta a escravidão de novo, agora comandada pelo mercantilismo, que é a atividade econômica da época. Processo importante, até hoje tem, você vai entender, a globalização. Começa a globalização através da Idade Moderna. O que é? Em 1459, o que teve? Os grandes descobrimentos, né? O mercantilismo, a troca, o comércio. O que se destacou? Destacou Veneza, destacou Milão, destacou as cidades-estados, a comercialização, Marco Polo indo para a Ásia. E começa o mundo a se transformar numa aldeia global. Através do quê? Dos navios. Né? Começa a se cingrar os mares, e aí destaca-se Portugal e Espanha, né? Esse desenvolvimento que acontece em Portugal, Espanha e Inglaterra, um pouquinho a posterior, mas muito forte a Inglaterra na navegação, e esse processo ocorre novamente a urbanização. O pessoal começa a voltar do campo para os grandes centros. E novamente o trabalhador é sacrificado. Olha só, a gente vem sofrendo lá de trás, né? De 4.000 antes de Cristo, o trabalhador vem sofrendo. Passa por um processo de escravidão, depois pelo feudalismo, sendo servil ao senhor feudal, e volta para a escravidão novamente. Só que agora essa escravidão produzida de forma diferente. Ele não era feito com os povos conquistados, mas de uma certa forma através de uma colonização. E daí não era o Estado, pessoal. Júnior, aqui comigo não era mais o poder público que escravizava aqueles povos conquistados. Sabe quem fazia? As empresas que passavam a ser constituídas. Companhia das Índias é um exemplo. Tanto é que foi patrocinadora de muitas viagens aí para a busca de especiarias, mas principalmente escravidão. Então, quando a gente fala em escravidão, a gente tem que falar no sofrimento e dor de povos, né? Que eram... dizem, mas o próprio negro, o próprio africano fazia isso, né? Ele escravizava. Não, isso é da natureza humana, e isso acontecia nesses confrontos que haviam lá na África, mas já havia essa coisa das companhias na época que vendiam suas ações, suas participações, né, por pessoas que iam na igreja, batiam no peito. A Igreja Católica apoiou Portugal e Espanha, e esse pecado, né, da igreja, que é a minha Igreja Católica, né, porque eu sou católico apostólico romano, mas que certas passagens da igreja assim foram muito negras, né? Essa aceitação da escravidão em função de um conluio com os reis da época, e aí fala-se em Portugal, Espanha, mas principalmente a aceitação pela tal iniciação aí do começo da iniciativa privada no empreendimento lá exploratório, que não foi, na verdade foi exploração, né? Pegavam lá o pessoal da África e levavam para as Américas para trabalhar nas colônias, para gerar produtos, matérias-primas de riqueza,
E levar para onde? E levar para a Europa. Inclusive tem um discurso muito bonito de um embaixador mexicano na ONU, quando dizem que nós tínhamos, a América tinha uma dívida externa muito grande, ele falou, e a dívida que vocês têm de sangue com a América, a dívida do ouro que vocês roubaram da América, a dívida que vocês têm conosco aqui, Europa, é muito maior do que o nosso débito com vocês, isso pode ter certeza. E esse discurso é muito bonito, foi proferido na ONU, inclusive cabe até uma busca por você na internet para saber esse discurso, que vale a pena ver o quanto sofrimento e dor que é retratado por palavras bonitas, né? Num ambiente como a ONU, né? Para mostrar o quanto nós fomos explorados. Né? E o trabalhador sendo explorado, né? Vem para cá para produzir riqueza, para levar lá para poucos. Certo? Idade moderna, urbanismo, e a coisa vai se desenvolvendo, mercantilismo, Inglaterra crescendo, e em 1789, novamente uma quebra de paradigma histórico. E aqui a gente muda, né? A gente começa a ter o meio urbano de novo, quebra-se a questão da energia e o poder, cai o rei. O absolutismo começa o seu final melancólico, né? E muda-se o sistema novamente. E surge o quê? O emprego. Né? Em 1809, a abolição da escravatura na Inglaterra, nós só fomos abolir a escravatura em 1888. Né? Mas já havia uma pressão internacional. Inclusive, a Inglaterra condicionou o reconhecimento do Brasil com o fim da escravatura, tiveram que ser tomadas medidas, né, a Lei Eusébio, para convencer de que nós tínhamos uma visão que uma hora ia acabar a escravidão. Mas me parece que o Brasil foi o último país a abolir a escravatura. Sofrimento, dor, essa idade contemporânea, a coisa foi mudando, né? Veio mudando, surge o emprego, e o emprego vem com 16 horas diárias de trabalho, um negócio absurdo, né? A pessoa sofrendo, tendo que permanecer 16 horas no ambiente de trabalho. Criança de 7, 8 anos já trabalhava. Mulheres em ambientes insalubres. Né? Este era o início da Revolução Industrial. Vem da escravidão, vem evoluindo, começa o emprego. E olha, em quanto tempo, né? Põe a régua histórica de novo, Júnior, para nós aí. Olha o sofrimento desse povo, né? Eu quero depois que você pegue algumas fotos, Júnior, e coloque aí do trabalho dessas crianças que tinham que trabalhar em casco de navio, porque era um espaço muito pequeno, onde dava entre uma chapa e outra, era um espaço muito pequeno. Então foi encontrado em navios, em determinados navios, ossadas de crianças que pregavam os rebites de navio, porque não cabia, o adulto não cabia naquele vão que entre uma chapa e outra, para dar vácuo, para boiar o navio, eles largavam uma criança, e a criança que fazia o rebite no navio. Me parece que era na Irlanda isso. Os teares eram movidos por crianças que acabaram morrendo, perdendo membros, porque equipamento de proteção não existia. Individual, coletivo, não havia nada. Era ter que trabalhar com jornadas exaustivas, de domingo a domingo, 16, 14 quando era muito bom o patrão, mas normalmente é 16 horas por dia. E essa evolução foi acontecendo, evolução, né? Aprimoramento dessas relações do trabalho. E nós chegamos no tempo de agora. Por que você está falando isso, Laroca? História a gente estudou. Eu queria falar um pouco a respeito do respeito com o trabalho, né? E nós fizemos uma reforma trabalhista agora e algumas coisas modificaram para o trabalhador. Vieram com a proposta de que seria uma reforma para aumentar o número de empregos e para melhorar a qualidade das relações. Nenhum, nem outro.
Nenhum, nenhum. Retiraram direitos do trabalhador. E por que eu contei a história do trabalhador? Porque ele vem sofrendo ao longo do tempo. Desde 4.000, e na verdade é antes, né? Mas a gente pegou a história antiga de 4.000 antes de Cristo. Você viu nesse relato, nisso aí que você está vendo, que é a tabela dos períodos da história, alguma coisa que o trabalhador possa comemorar? Quantas pessoas, já dizia Bertolt Brecht em Baal, no seu livro, quantas carcaças humanas estão embaixo da muralha da China? Né? Quantos seres humanos foram sacrificados por um pseudo-desenvolvimento? Né? Quanta gente, quanto sofrimento, quanta dor, quanta criança não morreu nas indústrias britânicas lá? E é por isso que eu estou falando, aqui comigo, Júnior, por isso que eu estou falando com você, telespectador. Eu estou dizendo que a gente tem que ter um respeito pelo trabalho, pelo trabalhador. Este sacrifício ao longo do tempo, que foi paulatinamente revertido através de direito, né? De uma justiça do trabalho, que é fundamental. E por isso que a gente existe, por isso que existe o princípio, né, da finalidade social do direito do trabalho. Por que tem que ter isso? Porque tem que haver proteção ao trabalho, ao trabalhador. Nós não podemos mais suportar certas reformas como aconteceu e nós ficamos quietos durante essa reforma. Não fizemos nada, não levantamos uma palha. Nós levantamos para a reforma da Previdência, ainda bem, porque também é relativo ao trabalho, a questão previdenciária. E o sofrimento, a dor do trabalhador nos remete à necessidade de nós cuidarmos desse direito do trabalhador ao longo do tempo e não retirá-lo ao longo do tempo. Nós não podemos aceitar, e eu não sou comunista, mas também não sou neoliberal, mas eu sou um trabalhista. O que é o trabalhismo? O trabalhismo é isso aí, é respeitar o trabalho, né? Aquilo que aconteceu ao longo do tempo foi acontecendo e que teve que ser aprimorado com uma visão diferente, como do fim da escravatura. Nós somos humanos, nós não podemos aceitar isso. Nós não podemos aceitar o sofrimento alheio, né? O sofrimento do povo trabalhador. Nós temos que estarmos juntos, o empreendedor e o trabalhador, do mesmo lado. Eu acho que as pessoas não precisam de tanto para viver, né? Sou a favor do lucro justo, daquilo que tem que acontecer efetivamente, até para causar desenvolvimento, porque lucro tem uma finalidade também social. Agora, o trabalhador não pode voltar a sofrer o que sofreu ao longo da história. Este olhar atento da sociedade, dos órgãos, né, das instituições, tem que acontecer para que isso não retorne, como aconteceu essas quebras de paradigma. E nós estamos vivendo um momento pós-contemporâneo, na minha avaliação. O contemporâneo já foi. E o pós-contemporâneo que a gente fala é algo que a gente sabe que acabou, mas não sabe o que vem pela frente. Agora, o respeito tem que acontecer. Nós não podemos retornar ao que acontecia antigamente, né? Voltar à escravidão, aquelas jornadas exaustivas. Não sei se algumas teorias, eu li um autor, um historiador chamado Eric Hobsbawm, ele tem algumas propostas, inclusive para acabar com o desemprego, ou para diminuir o desemprego, né? Um aumento de jornadas pela diminuição de horas trabalhadas, né? A gente vê novos discursos, aí, novas propostas, como a do próprio Domenico De Masi, né? Com o ócio criativo, quando ele mostra ali que, de repente, no momento de ócio, no momento de reflexão, onde você está livre daquela tarefa mecânica, você passa a descobrir soluções até para aquela tarefa mecânica, porque você começa a ver de fora aquele acontecimento,
né? Então, o ócio criativo traz um pouco disso. O Robersbaum fala da diminuição da carga horária, porque se eu preciso de 1 milhão de trabalhadores para 8 horas, se eu cortar 2 horas, eu vou ter a necessidade de contratar 200 mil trabalhadores. Daí o empresário diz, mas eu que vou pagar a fatura. Não. A carga horária era de 16 horas por dia, e a gente viu no começo da Revolução Industrial, ali em 1789, 1700 e pouquinho, 70 e 77, né? Quando do início da Revolução Industrial, a carga horária era de 16 horas, trabalhava mulher e criança. Isso foi tudo mudando. E como é que o empresário suportou? E alguns empresários conseguiram ganhar verdadeiras fortunas, como Bill Gates, cuja fortuna é avaliada em não sei quantos bilhões de dólares. Né? Como é que isso acontece? Né? Então, nós temos que ter bom senso. Nós somos humanos, é isso que nos diferencia dos animais. Né? No trabalho, a gente sempre fala, né, que trabalho é o homem que faz. Diz assim, a abelha é trabalhadora. Não, a abelha é poliniza. Quem trabalha é o homem. Por que trabalha no homem, inerente ao homem? Porque ele tem que ter a necessidade do planejamento prévio de uma ação que vai ocorrer e que vai dar um resultado. Isso é o trabalho. Né? E isso quem faz é o ser humano. Agora, o que tem que acontecer é um respeito com isso. É uma coisa que tem que ser mudada, né? Porque a própria palavra trabalho já tem um peso negativo do próprio instrumento de tortura que deu origem, que constitui a etimologia da palavra trabalho, né? Nós tínhamos que mudar isso, né? Não pode ser um mundo de poucos, né? Tem que ser um mundo de todos, dentro de uma proporcionalidade, né? Não o mundo comunista, nem o mundo dessa divisão que não premia também a competência, porque o mérito tem que ser valorizado. Agora, em que quantidade? Né? Com qual quantia? E é por isso que eu estou falando um pouco de trabalho hoje, um pouco não, eu acho que o programa inteiro vai dar sobre trabalho, mas é principalmente a vontade que eu tenho de desnudar um mundo novo desse mercado de trabalho, que as pessoas tenham emprego, que seja um mundo em que o empresário esteja satisfeito e o empregado. Hoje no Brasil existe uma reclamação muito grande, né? Porque empregado ganha pouco e patrão paga muito, e no meio tem um poder público que arrecada, mas que não resolve aquilo que deveria de resolver, que não media, que não consegue ter credibilidade nas suas ações, acaba interferindo, acaba sendo um ambiente de negociatas, né, em que vendem o trabalhador lá na Câmara Federal, como foi vendido nessa reforma trabalhista. E nós, o que fazemos? E nós, trabalhadores? É por isso que eu defendo o trabalhismo, e eu não sou petista, né? Não sou petista, eu sou trabalhista. Né? Eu acho que nós temos que valorizar o trabalho, temos que valorizar aquele com a carteira assinada ou sem a carteira assinada, mas aquele que desempenha a sua tarefa, e que esse nome trabalho não tivesse uma carga negativa, né? E que passasse a dar sustentação para uma família. Eu sempre digo, né? Eu trabalhei na agência, o cidadão que trabalha ele tem que ter uma vida digna, ter um arrozinho, um feijão, uma saladinha, uma mistura na mesa, né? Qualidade de vida para o seu filho, uma escola de qualidade. É só assim que a gente vai melhorar, né? Com cultura, com educação, com conhecimento. Essa nossa sociedade pós-contemporânea, acredito eu, seja a sociedade do conhecimento. Na minha opinião, é isso que vai se desnudar. É a sociedade do conhecimento e da informação rápida e que possa propiciar, com todos esses instrumentos, uma qualidade melhor de vida, onde o trabalhador seja respeitado. Então, quando você for para a urna, pense nisso. Pense no ambiente de trabalho, pense nas reformas que vão ter que ser feitas, pense nos aprimoramentos que vão ter que ser
digamos assim, empreendidos pelo poder público e junto com a sociedade, né? Então, essa construção deste mundo diferente depende de todos nós. Depende de todos nós. Cada um tem a responsabilidade de uma pedrinha e de não deixar que aquele sofrimento e dor volte como foi no passado. Que cada vez mais a gente evolua nessas relações de trabalho entre empregado e empregador, em que o ambiente seja propício para que todos sobrevivam com justiça social, tendo uma alimentação saudável, tendo uma qualidade de vida, poder, nesses 30 dias de férias, poder viajar com a família, poder se divertir. A gente quer tão pouco, a gente não quer muito. A gente quer qualidade de vida, com simplicidade, mas num ambiente propício para isso. E nós vivemos 3 partes da nossa vida. 8 horas nós dormimos, 8 horas é livre para nós, digamos que seja o nosso divertimento, e 8 horas é trabalho. 1/3 da nossa vida é dedicado ao ambiente de trabalho. Então, vamos tornar isso bom, vamos esquecer essa questão, esse peso que existe na própria palavra e construir uma situação boa no ambiente de trabalho e nessas relações do trabalho. É por isso que eu estou falando e usei esse programa para falar de trabalho, porque nós estamos indo para a eleição e você tem que decidir. Pense nisso, pesquise sobre isso e construa a tua fundamentação para o teu voto, né? Ninguém vai dizer como você tem que votar, mas a gente pede que você vote com consciência e que acompanhe durante os 4 anos o cidadão em que você votou. Um grande abraço, voltamos terça-feira com o programa Laroca Neto, aqui na sua TV Vila Velha.